Joia, então já está gravando. Hoje é a nossa penúltima aula sobre o capítulo que fala sobre o céu. Eu vou colocar aqui para fazer a nossa apresentação. Isto. Então, como eu falei, a gente vai dar continuidade, né? Relembrando que o livro pertence ao Pentateuco, da doutrina espírita, e a gente se apoia em outras literaturas, né, para o endosso de tudo aquilo que a gente vai falar, né, nesta noite. Então, a gente está aí, ó, já vencemos o porvir e o nada, o temor da morte, e estamos na penúltima aula sobre o céu, né? Depois a gente vai ter a continuidade dos demais itens, né? Então, vamos aí para a aula 16. Então, relembrando que o momento em que a gente faz essa narrativa sobre o céu, a gente sempre faz menção aos mundos superiores, né? Onde a gente tem o que a gente considera, né, como um maior pertencimento a esse céu, a esse estado de consciência céu, né? Então, a gente está retratando muito sobre o comportamento, a gente está retratando muito sobre as frequências vibracionais, né? E como é que estão nesse ambiente, né? Nesse dito estado de consciência, os nossos amigos espirituais, né? De nível mais evoluído e que permitem, né? Esse nosso desenvolvimento, esse acompanhamento nosso. Então, a gente até falou um pouco sobre isso na última aula, né, sobre os nossos amigos espirituais que assumem, né, alguns papéis de missionários nesse auxílio a todos aqueles que pertencem a mundos não tão desenvolvidos, né, como que eles estão. Então, ao lado de grandes missões que são confiadas a esses espíritos superiores, né, as missões principais que eles têm, também há outras de uma importância relativa em todos os graus. E isso é concedido a espíritos de toda categoria, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua missão, né? Então, às vezes a gente se esquece que nós também somos esses espíritos, né? Não estamos lá naquelas como os espíritos superiores, porque estamos encarnados hoje na Terra, então a gente sabe que hoje ainda é um mundo inferior, né? E por que ele chama a atenção sobre essas missões secundárias, né? Porque é exatamente nessas missões secundárias que são verificados o quê? Muitas vezes as nossas falhas. São colocados ali os desafios, que são aqueles que às vezes a gente vai padecer, né? Então, nessas missões secundárias é que são verificados os desfalecimentos, as prevaricações, né? As prevaricações, lembrando que é quando você deixa de fazer alguma coisa que você deveria fazer, né? As renúncias, quando você nega, né? Fazer alguma determinada ação e que acabam prejudicando o indivíduo, mas sem afetar o todo. Então, o fato de não ser uma missão principal, né? O que acho que poderia acontecer é atrasar essa continuidade, né? Mas se aparece ali como um empecilho, um desafio para essa evolução, para essa continuidade, né? E é reforçado que todas as inteligências elas concorrem para a obra geral, né? Para esse intuito maior. E qualquer que seja o grau atingido, e cada um, né, na medida das suas forças, na medida das suas habilidades, na medida dos seus esforços, né, seja no estado de encarnação ou no estado espiritual. Né? Então, a gente já falou em outras aulas, né, que a gente passa momentos encarnados, em outros momentos, né, em estado de espírito apenas, para que a gente apreenda, de acordo com cada uma dessas fases, aquilo que é necessário para iniciar uma nova etapa, né? Então, passamos por uma encarnação,
ficamos um determinado tempo, né, apenas como espíritos, sem estar encarnados, fazemos uma pós-graduaçãozinha, uma especialização para avançar numa próxima encarnação, né? Porque a gente sabe que a evolução real ela só se dá quando a gente tem a oportunidade de colocar em prática esses ensinamentos. E colocar em prática só com o contato com os nossos pares, né? É o nosso contato com a natureza que está aí para a gente, como instrumento, né? Para que a gente possa fazer as nossas benfeitorias, fazer os nossos desenvolvimentos. Então, por toda a parte, essa atividade, né, da base ao ápice da escala, então a gente está falando aí de toda a escala de níveis espirituais, todos estarão se instruindo, né, agindo de maneira coadjuvante muitas vezes para ajudar no apoio aos demais, né? Para às vezes participar de uma melhoria de outrem, né? Dando-se as mãos para alcançar essa unidade maior, né? Então, a gente vai exercer aí vários momentos distintos, né? Alguns como uma missão principal, outros como um coadjuvante da história de uma outra pessoa e assim sucessivamente. O que é importante ressaltar é que não para, né? Hoje eu li até um meme interessante que falava assim, né? Aí você vai lá e desencarna e acha que você vai ouvir um descanso em paz, e quando você chega lá no plano espiritual, já tem a listinha do que é que você tem que melhorar e se desenvolver para embarcar na próxima. Então, não para, né? A gente não vai ter esse sentido de parar, porque a gente sabe que o estado de consciência, ele permanece, ele é conduzido e a gente precisa, né, dessa movimentação. Lembremos, né, pessoal, somos todos energia, e a energia, ela não para, né? E aí, eu coloquei aqui, só para a gente relembrar, já que a gente falou sobre estar sempre correndo atrás desse desenvolvimento, né, em qualquer que seja o patamar nessa escala espiritual, e olha para vocês verem, né, a gente tem aqui a ordem dos espíritos imperfeitos, depois dos bons espíritos, e a primeira ordem lá dos puros espíritos. Então, somente lá na ordem dos puros espíritos, quando você atinge o máximo, é que você não teria necessidade da reencarnação. Todos os demais, né, mesmo aí, ó, nós estamos falando de mundos superiores, né? No caso aqui dos bons espíritos, por exemplo, eles depuram-se e se elevam pelas provas da reencarnação, né? Então, ou vem para auxiliar, ou vem, né, para se melhorar. Muita gente falou isso na palestra também, né? Mesmo no mundo de provas e expiações, né? A Terra avançando para o mundo de regeneração, ela vai ser povoada por uma quantidade maior de espíritos ainda imperfeitos, mas com tendências a terem mais hábitos bons, né? Mais ações boas. Então, mesmo nesses, se está elencado numa escala maior, num nível superior, ainda se depuram, né, e se elevam pela reencarnação, que é a hora que a gente coloca em prática, né, se a gente realmente atingiu as capacidades que eram necessárias, né, as competências. E aí, às vezes, a gente fica se vangloriando, né? Coloquei essa outra escala aqui, só para a gente poder ver um pouco das características e a gente se lembrar, ou todo mundo parar aí para pensar, aonde é que a gente está nessa escala, né? Então, se a gente pensar aí na terceira ordem, ó, são todos aqueles que a gente ainda tem o quê? Predomínio da matéria sobre o espírito, né? Qualquer coincidência, como disse assim, qualquer semelhança é mera coincidência, né, gente? Com a gente. Propensão ao mal, olha lá. Se a gente ainda a gente ainda tem, né, algumas exemplificações de ignorância, de orgulho, de egoísmo, e todas as paixões que vêm em decorrência disso, né?
a gente está ainda no patamar que temos a intuição de Deus, mas ainda não compreendemos na sua essência, né? Então, pode ser até que apresentemos ideias, ainda apresentamos ideias pouco elevadas. Então, quer dizer, a gente ainda está lá engatinhando, estamos num processo muito inicial, né? Pertencemos aí a essa terceira ordem. Precisamos muito ainda, né, aprender mais sobre os ensinamentos do Cristo e colocar isso em prática, né? Até que nós consigamos avançar para a segunda ordem, onde a gente tem um predomínio do espírito sobre a matéria, e aí vem realmente o sentido e o desejo de fazer sempre o bem, e lá em cima, aqueles que já alcançaram a perfeição, né? Então, temos um grande caminho aí pela frente, né? E a gente sempre tem que se recordar de um dos maiores ensinamentos que a doutrina espírita traz para a gente, né? Que a gente né? A gente vai sempre prezar pela nossa vontade, pelo nosso intuito de se melhorar, né? Um dia de cada vez. Que fazer lá, igual o Santo Agostinho ensina, né? Chegar no final do dia, e aí, eu fiz mais coisa positiva ou fiz mais coisa negativa? O que eu posso fazer pelo dia de amanhã? Né? Aquele exame de consciência para saber aquilo que eu ainda posso dar mais uma consertada, né? Então, é isso que é o maior mérito, deve ser o nosso maior mérito, de tentar ser um pouco melhor amanhã do que aquilo que a gente pode ser no dia de hoje, certo? E assim, com esse convívio, né, com esses irmãos que já se encontram, né, em patamares superiores, a gente observa que vai se estabelecer uma solidariedade, né, entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, enquanto estamos aqui encarnados, né, de forma corporal, a gente sempre vai contar com o auxílio, né, de nossos irmãos que estão nessa jornada para nos auxiliar, né? Então, entre os homens e os espíritos, né, ele coloca, né, uma solidariedade então, entre o mundo espiritual e o corporal, entre homens, né, que estão encarnados, por exemplo, e os espíritos, como também espíritos libertos e espíritos cativos, né, que são momentos em que cada um se encontra. Então, assim se perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações, as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Eu quero fazer até um adendo aqui, no nosso estudo dirigido de quinta-feira, a gente está até falando, né, lá no Livro dos Espíritos, essas perguntas relacionadas à questão dos anjos guardiões, dos nossos amigos espirituais, né, e da importância e da relevância do papel deles no nosso desenvolvimento e no nosso progresso. Em pensar, né, como está dito lá, né, no Livro dos Espíritos, no capítulo que nós estamos estudando, que a gente tem irmãos da espiritualidade que nos acompanham por várias encarnações, assumiram como missão, né, de maneira escolheram, né, se voluntariaram e assumiram essa missão de nos acompanhar, de trazer os bons conselhos, né, e de estar ali sempre que a gente necessitar, sempre que a gente chamar, né. Então, olha que verdadeira nobreza, né, de missão, de tarefa, assumir, estar ao lado de alguém e torcer para o progresso dessa pessoa, né? Então, a gente conta com esse auxílio também. Então, por toda a parte, a gente vai ter a vida e esse movimento, né? Falamos, por isso que eu gosto de reforçar a ideia da energia, a gente não para, a gente se transforma a todo momento, né? Então, nenhum canto desse infinito que nós temos é despovoado, né? Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões de inumeráveis espíritos radiantes, com muita luz, né? E que são invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, né? Então, nós ainda estamos assim
num patamar muito diferente desses, né, que nos acompanham, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria, né? Então, a gente tem essa consciência e essa alegria de que nós temos muitos irmãos que estão aí ao nosso redor, né? Torcendo e nos auxiliando nesse progresso, né? Então, se a gente fosse de maneira muito egoísta, achar que só teríamos nós, né? E a gente sabe que nós ainda somos muito pequenininhos e muito poucos quando a gente compara com essa imensidão, né, do universo. E esse recorte que ele fala sobre a felicidade, né, também para esses espíritos, até para a gente poder entender por que que eles, né, se colocam nessa jornada de auxílio e de colaboração, né? Porque a felicidade, ela não é pessoal, não é só para eu me sentir feliz comigo mesmo, e eles também, né? Se a gente possuísse apenas essa felicidade em nós mesmos, sem poder reparti-la com outra pessoa ou com outro irmão, ela seria tristemente egoísta, né? Então seria muito vazio, seria muito pequeno a gente pensar dessa forma. E também vamos encontrar essa chamada felicidade na comunhão de ideias que sempre vão unir os seres simpáticos e eles acabam por formar grandes agrupamentos, né? Isso é chamada de grandes famílias, né? Que tem essa mesma vibração e tem esse mesmo pensamento. Agora, olha que interessante, eu até grifei isso daqui, que isso é até uma reflexão para nós, né? Ora, nós estamos falando de espíritos que estão em escalas muito superiores. Eles, ora, se dispersam para se darem a sua missão, quer dizer, concentrar os seus esforços, né, nessa responsabilidade assumida. Em outros momentos, eles se reúnem em um dado lugar, né, no espaço, para prestar conta do trabalho realizado, como se fossem aquelas equipes, né, que trabalham ou trabalham de maneira, eu fico imaginando aqueles representantes que trabalham cada um na sua unidade e depois eles se reúnem para falar sobre o trabalho que foi realizado, né? E o mais importante, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. Então, muita atenção a isso, essa última frase. Gente, se os espíritos superiores, que já avançaram na jornada, só têm pensamentos bons, só querem realizar o bem, eles se reúnem em torno de espíritos que são melhores do que eles, para receber instruções e conselhos, e nós, onde é que a gente pensa que a gente está? Às vezes a gente não para nem para ler um evangelho, né, para poder fazer algumas reflexões ou colocar em prática aquilo que a gente se debruçou. Então, fica a chamadinha, né? Quanto temos nos dedicado ao nosso melhoramento e ao nosso progresso? Né? Se esses espíritos superiores, numa escala muito melhor que a nossa, o fazem isso o tempo inteiro, e nós? Então, acho que isso é meio uma chamada, um puxãozinho de orelha, né, para que a gente possa pensar assim, eu posso fazer um pouco mais. Nós que temos mais necessidade do que eles, né? Eles estão numa situação muito melhor que a nossa, eles não param, né? Então, quer dizer, é como se a gente tivesse, assim, aquela tomada de consciência de que sempre que a gente puder fazer, vai ser sempre muito melhor, né? Então, é o evangelho no lar, é se debruçar sobre algum livro, né? A gente tem palestras fantásticas hoje em podcasts, em vídeos, né? Então, é um arsenal de informação e hoje a gente ainda pode contar com esse despertar até da nossa sociedade, né? Tem o fechamento o encerramento desse capítulo
fantástico, porque ele vai falar muito sobre isso, né? Então, hoje nós já temos uma abertura maior. Ontem eu falei sobre a questão de medicina quântica, nessa nova tendência, e ontem mesmo eu até li uma reportagem para a Elder, que foi colocado pelo Conselho Federal de Medicina, né, a nível de Brasil, uma adoção sobre o estudo da espiritualidade e quanto isso influencia na medicina. Então, hoje a gente já tem uma total abertura e as comprovações científicas de que essas coisas realmente influenciam e elas precisam de importância, né? A gente até dá uma importância maior para aquilo que nós realmente somos, seres espirituais. E isso influencia nos tratamentos, isso influencia nas recuperações, que é uma coisa que a gente já tem uma consciência maior de que acontece, né? Então, posto que os espíritos estejam por toda parte, né? Os mundos, de maneira geral, são seus centros de atração, porque sempre vai ter uma analogia existente entre quem eles são e aonde é que eles habitam. Então, em torno dos mundos adiantados, eles vão estar sempre abundantes de espíritos superiores, né? Em sua grande maioria, como em torno dos mundos atrasados, estão lá, né? Os espíritos inferiores, né? Então, por uma questão de lógica, né? De frequência vibracional, o semelhante atrai o semelhante dentro dessa energia, né? Então, cada globo, de alguma sorte, tem sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, com detalhe, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. E essa população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego deles à matéria, e bem mais flutuante nos mundos superiores. Então, até essa análise comportamental vai ser proporcional ao nível de consciência que cada um desses espíritos já consegue perceber, né? Então, uns mais apegados à matéria, como nos mundos inferiores, e outros mais flutuantes, né, mais leves, por pertencer aos mundos superiores. Ok? Deixa eu só verificar aqui. E dos mundos superiores, verdadeiros focos de luz e felicidade, os espíritos se destacam para os mundos inferiores, para neles semear, né, levar esses germes de progresso. Então, eles saem desses mundos superiores e vêm até os mundos inferiores para fazer alguma plantinha de coisa boa, né? Então, vai levar a consolação, a esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida, quer dizer, é nos dar a motivação. Então, às vezes aquele pensamentozinho que às vezes vem quando a gente está com um pensamento ruim, não desanima não, segue em frente, essa prova faz parte, já passa, né? Então, são esses sopros de vida que nós recebemos para que nós continuemos no processo, né? Para que a gente não pare, para que a gente não desista, né? E, por vezes, eles encarnam para cumprir de maneira mais eficaz a sua missão, né? Então, dependendo da tarefa que eles precisarem executar, não vai bastar estar ali como um companheiro espiritual, né? Mas, realmente, assume uma encarnação, né? Como a gente tem aí N exemplos, né? Ao nosso redor, e muitos que a gente já conheceu, que assumiram realmente, né? Pegaram no trabalho, para poder nos auxiliar. Certinho? Então, isso aí que era os nossos ensinamentos da noite, né? Aí eu deixo aberto aí, se alguém quiser fazer algum comentário, é sempre muito bem-vindo, se alguém quiser falar. Pode falar. Eu até peço desculpas toda vez eu que quero falar, né? Mas é um hábito. Não, é muito bom. Eu converso demais. Mas são duas coisas. Eu lembro que você passou no dos primeiros slides, aquela pirâmide que fala sobre a evolução espiritual.
Eu queria só fazer uma observação, porque quando você pediu para a gente pensar em qual grau que a gente se encontrava, eu estava me achando num grauzinho melhor. Mas Você estava se achando. eu achei que eu estava pelo menos na segunda classe. Mas é interessante assim, porque todos nós, principalmente que a gente está praticando a doutrina espírita, e a gente entende a necessidade de fazer a caridade, de ter boas energias, boas vibrações, eu queria só comentar que não é pretensão nossa, né, se está se achando, é porque a gente rotineiramente vai ficar oscilando entre a segunda e a terceira, entre a segunda e a terceira. Então, quando a gente está bem orientado espiritualmente e que a gente tem bons propósitos, a gente fica sempre orientando na segunda, mas a gente sempre volta na terceira, porque nós ainda temos vaidade, orgulho, e a gente acaba ainda fazendo muita coisa errada. E só lembrando que quem está na segunda fica oscilando entre a segunda e a primeira, mas quando ele está na segunda, ele não fica oscilando para a terceira, porque o espírito não regride. Então, é só para a gente lembrar que nessa escala a gente fica se achando, está num lugarzinho melhor, mas porque às vezes você se vê fazendo coisas boas, mas também você se vê fazendo coisas ruins, né? E você tinha comentado sobre a questão da medicina, e aí era só fazer uma observação seguinte, teve uma época que eu trabalhei num laboratório e eu trabalhei muito com a área de psiquiatria. Eu lembro que eu visitei uma clínica muito importante no Santa Efigênia, em Belo Horizonte, clínica psiquiátrica, e tinha algumas pessoas internas lá, e, e muitos esquizofrênicos, e irmãozinhos lá que estavam, né, em tratamento, e eles constantemente falavam que viam pessoas conversando com eles e tudo, e o médico conversando comigo um dia relatou isso para mim, e eu fui e perguntei a ele se não seria verdade isso. Será se de fato eles não estão conversando e vendo? Perguntei o médico, né? E ele falou assim: você quer que eu te interno junto com eles? E aí ficou esse clima, né? Ou seja, ele não acreditava em hipótese alguma que isso pudesse ser verdade. Passado alguns meses, tinha uma revista que eu entregava, chamava Casos Clínicos em Psiquiatria, que contava uma história de um médico psiquiatra muito famoso e renomado, em que ele teve alguns surtos, né, de contato com espíritos e tudo mais. Então, ele foi, né, medicado e não sarou, até que ele foi conduzido, né, resumindo a história, a um centro espírita, onde ele foi feito um tratamento de desobsessão e, de fato, ele tinha uma mediunidade muito aflorada, ele começou a trabalhar mediunicamente. Então, ele fez um relato, né, um artigo, e esse artigo foi levado para essa revista, e aí onde eu voltei nesse médico e falei com ele, falei, olha, existem relatos da classe médica de pessoas da sua confiança, ou seja, eu não era uma pessoa da confiança dele, mas quando você mostra, de fato, né, nós temos no meio nosso o doutor Breno, que é da área médica, e então ele pode falar com os pares dele com muito mais propriedade e ter uma possibilidade, né, um poder de persuasão muito maior da divulgação da doutrina espírita. Desculpa novamente por estar tomando o tempo de vocês, mas é só para mostrar que, de fato, isso eu estou falando de uma coisa de 20 anos atrás, né? Então, as coisas vão cada vez mais melhorando, né? Tá Breno falando aí. Mas é isso mesmo, né? Como diz, contra fatos não há argumento, né? Então, muitas coisas que antigamente a gente poderia, como diz assim, não ter nem a maturidade para conceber, hoje já é tratado como evidência óbvia, né? E a gente já falou isso em outros momentos, que tudo passa por 3 fases, né? Num primeiro momento, ela é negada, ela é refutada. Num segundo momento, ela é combatida com violência, até que na terceira fase ela seja aceita como evidência óbvia. Então, nós já estamos passando, né, por um momento da doutrina, onde a gente já está tendo a aceitação por evidência óbvia, né? Então, não tem mais o que contestar. Então, vou encerrar aqui a gravação.